Queria chamar ao palco agora aqui comigo para a gente falar sobre inteligência artificial. Olha aí, Ana, inteligência artificial versus inteligência institucional, como criar ambientes propícios à inovação, à produtividade e à saúde mental. Quero chamar aqui Sofia Esteves, Sofia, fundadora da Companhia de Talentos, Carol Romano, sócia da Futuro Co, psicanalista e especialista em bem-estar. Fica à vontade, se você senta aqui, pode, onde você quiser. E Marcelo Nóbrega, consultor de IA e inovação em gestão de pessoas. Muito obrigada, gente. Tomem aqui seus lugares, fiquem à vontade, se quiser sentar aqui. Como você quiser, como você achar melhor. Obrigada, gente. Vamos lá. Eu vou começar citando uma reportagem recente da Fast Company, cujo título é o seguinte: a conexão humana é o verdadeiro motor da inovação na era da inteligência artificial. E eu queria começar perguntando se vocês concordam com essa ideia de que a conexão humana é o verdadeiro motor da inovação na era da IA, e se sim, por quê? Quem quer começar? Posso começar. Então vai lá, Sofia. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Uma honra enorme estar aqui. Obrigada pela Fast Company por ter me convidado para fazer parte aqui do conselho, desse prêmio, desse projeto tão lindo. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos castanho escuro. Eu uso óculos. Estou com uma blusa e uma saia longa, cereja, pink, sei lá que cor é essa. É um rosa mais escuro. Eu acho o seguinte, quando eu escuto isso, me vem um negócio que eu digo assim, qual foi a era que a conexão humana foi menos importante do que, seja lá o que for, as máquinas, a revolução, sei lá, industrial e tal. Então, me choca um pouquinho a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, o quanto a gente hoje, eu vejo, né, uma supervalorização do tecnológico, sem olhar o que o indivíduo tem contribuído para isso, porque ela sozinha nem sequer existiria, ela só existe graças ao indivíduo. Então, assim, eu acho que é uma comparação até injusta com o ser humano. Marcelo? Vamos lá. Bom, oi, gente, boa tarde. Sou homem branco, cabelo grisalho, uso óculos e tenho a cabeça bem grande. Até poucos minutos atrás eu estava com isso aqui esmagando meu cérebro, é por isso que eu tirei os fones da cabeça, viu? Não, putz, nossa, eu sou filho de nordestino, olha só, mais um estereótipo que a gente tem, né? Então, cabeça chata, grande, sempre brincaram comigo na escola por conta disso. Traumatizado até hoje. Bom, Quer que eu repita? Não, eu guardei. Tá bom. Mas eu penso como a Sofia, né? E para mim, tecnologia é meio para o nosso progresso. São ferramentas. Eu trabalhei com tecnologia no passado, depois eu trabalhei com recursos humanos e hoje eu trabalho na fusão dos dois, né? Tenho o privilégio de estar num playground bastante agitado no mundo de hoje. E aí, fazendo referência, é interessante que a gente teve Apple, Meta e Google aqui no painel anterior, né? E essas empresas, no passado, a gente daqui do Brasil, assim, olhava para eles, nossa, lá eles dão almoço de graça para todo mundo, né? Tem academia, tem a sala de ginástica e tal. O ping-pong. Ping-pong, exatamente. Por que tinha essas coisas? Para provocar os encontros fortuitos entre pessoas que normalmente não estariam juntas no ambiente de trabalho, né? Para gerar conversas, né? Para você alimentar ideias de pessoas com quem você normalmente não interagia. Então, é isso. E é a gente conversando que a gente identifica necessidades e que a gente bola soluções. A máquina não vai ter essa iniciativa, por enquanto. Carol. Bom, muito prazer estar aqui com vocês também. Eu estava com um negocinho, mas tirei, porque estava todo mundo sem. Falei, bom, né? Vou me conectar com eles aqui também, que é importante, né? Bom, eu sou uma mulher branca, pele branca, cabelos longos pretos, olhos escuros, estatura média. Eu estou vestindo uma calça preta, uma sandália preta, uma blusa laranja, né? E por cima um blazer creme, claro. A pergunta é que a conexão humana nunca foi... A conexão humana é o verdadeiro motor da inovação na era
Dayá. Perfeito. Bom, eu não poderia concordar mais com isso, mas eu acho que eu acrescento uma qualidade aí nessa conexão humana, né, Mari? Porque eu acho que assim, são conexões humanas reais mesmo, né? Porque a gente nunca teve tão cheio de conexões, mas conexões que a gente vem percebendo que tem um certo esvaziamento, né? Eu venho aprofundando muito nesse tema das conexões, né? E, gente, é muito curioso, porque assim, a gente está numa era em que a gente se conecta demais mesmo, a gente está digitalmente conectado o tempo inteiro, né? Não só em termos de quantidade de pessoas com as quais a gente interage, mas também tempo, né? Olhando para a vida dessas pessoas. Mas a gente vive a era da crise da saúde mental, a era da epidemia da solidão, né? A gente nunca viveu uma crise de conexão humana tão grave. E não tem como não perceber a correlação entre essas duas coisas, né? E aí nos meus estudos mais psicanalíticos, né? Menos a faceta consultor, empresa, mas mais nessa profundidade dos estudos, a gente vai percebendo que é o seguinte: se a gente se conecta sem ter papel na vida do outro, a gente se esvazia. É uma conexão vazia. Então, a gente está usando o tempo para conexões que não estão nos preenchendo. E eu acho que é isso que vai configurando esta crise que estamos vivendo, né? Então, e aí a gente vai vendo também, né, Mari, as pesquisas, né? Então, assim, times que têm saúde social alta, né? Tem mais potencial de inovação, tem menos turnover, tem um monte de coisa, né? Então, eu acho que sim. Acho que quanto mais... Bom, quando segurança, a gente falou de segurança psicológica no painel, né? E a gente queria dedicar mais tempo a esse tema de tão importante que ele é. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, claro. Vamos. Mas se a gente olha para a segurança psicológica, a primeira nuance da segurança psicológica, que era o segredo por trás dos times de maior sucesso, com maior potencial de inovação, eram vínculos humanos. Tem muitas nuances na segurança psicológica, mas o que torna um time, né, mais inovadores é a qualidade dos vínculos, né? A forma com que as pessoas se relacionam para além dos talentos individuais. Acho que isso responde boa parte dessa história. Muito bem. Vocês têm olhares a partir de diferentes perspectivas. E eu queria saber, pegando o gancho, o nosso título aqui do painel, como que a gente faz para criar ambientes que de fato sejam propícios à inovação, à segurança psicológica, à saúde mental? Que eu comece? Vamos lá, Sofia, vai lá. Bom, acho que a gente já falou isso um pouco aqui no primeiro painel, que é sobre a escuta, sobre a troca, né? Eu não acredito que você consiga estar gerando a questão de engajamento. Eu acho que tudo começa pelo engajamento. E você não gera engajamento se os times não se veem vistos, se o ser humano, o indivíduo, é invisível para o seu líder, é invisível para os seus colegas, não tem espaço de fala, né? E é engraçado, né, gente? Como vocês podem ver, eu sou jovem há muito mais tempo que vocês. Eu sou da época que tinha caixinha de sugestões nas empresas, né? Lá na época de 1990, antes do downsize da reengenharia, que sem ferramenta nenhuma tecnológica, existia um espaço para dizer, olha, você que está aqui com a gente, tem alguma sugestão que a gente possa melhorar? Né? É tão engraçado, hoje a gente tem algum espaço, né, alguma ferramenta dentro das nossas empresas que a gente possa, já que, né, principalmente, acho que a gente não pode romantizar uma empresa de 100 funcionários com uma empresa de 50 mil funcionários, mas como a gente acha formas e espaços que as pessoas sintam que ela pode se conectar e que ela pode trazer a contribuição dela. Então, eu acho que a inovação, ela não vem só do topo. É aquela pessoa que está vivendo isso na base, que está lá na frente do cliente, que está lá na linha de produção, que está lá em alguns lugares na ponta, sentindo as dificuldades, o quanto eles têm para contribuir. E eu noto muito que a gente não chama essas pessoas para a mesa da conversa. Não chama essas pessoas porque, né, elas só depois vão implementar as inovações se elas sentirem que fez sentido, se ela percebe que aquilo é coerente, né? Então, eu acho que vai muito por aí. Eu acho que o único jeito que a gente tem é encontrar meios e formas de ouvir as pessoas de diferentes maneiras, de recompensar e premiar as pessoas pelas suas contribuições,
né? Que não é só no salário, que também não é só tapinha nas costas, que legal, é importantíssimo, né? Aquilo que a gente fala, reconhecer em público, mas como eu faço essa pessoa sentir o quão importante ela foi naquela inovação que ela trouxe ou na construção que ela fez junto com a gente. Aí você vê o colega que fez, diz, nossa, olha que legal, ele é do meu nível e ele conseguiu ser ouvido, ele sugeriu isso que foi implementado. Qual é a chance dos outros não quererem se envolver para também trazer sugestões, para poder conversar? Então, é aproveitar, eu acho que isso, um pouco da contribuição e da humildade da liderança de entender que tem muita gente lá dentro, que tem um monte de gente que pode ajudar na inovação, em todo o resto. Também, Marcelo? Vamos lá. É a escuta e a ação a partir da escuta. Perfeito. A escuta para a criação do quê? Criação de confiança. Confiança é o componente fundamental para uma equipe de alta performance. Tá? A partir da confiança é que as pessoas vão se expor, vão dar ideia, vão questionar, vão desafiar, vão se sentir ouvidas, vão ousar e colaborar e contribuir mais. E com isso você tem metas mais ousadas, você vai ter performance também superior. Então, e como é que o líder cria confiança? Conversando, né? Conhecendo as pessoas. O famoso one-on-one que a gente batizou recentemente, né? As conversas. E não apenas conhecendo as pessoas que trabalham com ele para alinhar objetivos organizacionais com objetivos daquele indivíduo, mas também dando-se a conhecer, falando de si mesmo, para que as pessoas que trabalham com ele o entendam, ou a entendam. Né? Transparência está por trás dessa comunicação, dessa construção de confiança. Para as pessoas entenderem que aquele líder não tem uma agenda oculta, não tem outros objetivos que não aqueles que estão claramente expostos em todas as conversas. O líder, no final das contas, tem que ser uma pessoa monótona, previsível, chata. Alguém que não vai me surpreender com ações que eu não previa, né? Que saem do padrão daquela pessoa, do que eu conheço dela. Você sabe, Marcelo, que te ouvindo, eu fico pensando, né, que o líder talvez tenha que ser a tal da estabilidade que a gente não está encontrando lá fora. Em nenhum lugar no mundo. Mas... Não é? Está tudo tão balançado, tudo tão arriscado, tudo tão mutante, né? Que como é que a gente cria esse espaço seguro a partir das nossas relações dentro dos nossos ambientes de trabalho? Acho que o líder puxa isso, né? Mas respondendo, Mari, acho que, ao meu ver, assim, a gente está percebendo, né? Que fica muito claro que, na verdade, inovação é um resultado de uma alta performance que é resultado de saúde mental, né? A correlação entre essas coisas. Se a gente tem e quando a gente olha para a saúde mental, quando a gente vê saúde mental no ambiente organizacional, as pesquisas vão mostrando, né, o que mais nos tira a paz no trabalho são as relações com os pares, as relações com os líderes, né, e a mudança o tempo todo. E aí, se a gente olha a fundo um pouquinho essa questão, né, de como é que a gente constrói saúde mental, a gente vai chegando nesses ambientes que são estáveis, né, mais seguros. Tem uma série de estágios até a gente chegar naquela cultura que está pronta para um indivíduo levantar a mão e ter uma ideia criativa, né, e inovar. Porque, em geral, a cultura silencia, como a gente estava falando, né? Acho que a base disso tudo, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas assim, a base disso tudo, a primeira conversa que eu acho que a gente precisa ter é que a gente sente muito medo no ambiente de trabalho. Quem leu, não sei quem, né, já leu aquele livrinho da Amy Edmondson, que chama The Fearless Organization, né, Organização Sem Medo. Gente, quando eu comecei a ler aquele livro, eu fiquei petrificada, assim. Ela lista 37 tipos de medo que a gente sente no ambiente de trabalho. O medo não é uma única emoção, o medo é traduzido, né? A gente tem medo de parecer ignorante, a gente tem medo de ser retaliado, de ser julgado, de ser... 37, chutando um número aqui, mas, gente, olha quantos medos diferentes, né? Acho que o primeiro ponto é a gente poder falar sobre tudo isso, sabe? Como é que a gente cria isso? Se conhecendo, né? Se vinculando. Mas onde tiver medo, medo é inibição, na raiz, né? Medo de ser quem a gente é. Medo de ser demitido. A gente tem os medos mais básicos e os medos mais, né, elaborados, digamos assim. Mas onde tiver medo, tem barreira para a performance, tem barreira para a inovação, né? O medo é humano, mas pensando em 37 medos, a gente está precisando olhar para alguns deles e diminuir essa escala, pelo menos um pouco, né? Acho que o caminho começa aí, Mari.
E falando sobre algo que ainda costuma gerar medo, é a implementação de IA. E aí, Marcelo, eu queria te ouvir sobre isso. Você costuma dizer que IA não é sobre tecnologia, é sobre modelo mental. O que você tem visto em relação à implementação de IA, principalmente na área de gestão de pessoas? Quais são os erros que a gente deve evitar e quais são experiências positivas? Para mim existe uma habilidade que recursos humanos têm que dominar, e eu sempre falei isso e, na verdade, eu vejo pouco, tá? Que é a gestão da mudança. Tá? Por que a gente está fazendo uma mudança? E qual é o ganho para cada um que está envolvido, né? Qual é o futuro desejado? E ajudar as pessoas a atravessar, né, esse espaço. Então, e a gente tem também estatísticas, né, o PMI, por exemplo, diz que 70% dos projetos que a gente executa no mundo corporativo falham. Tá? E tem por aí, né, porque a gente não faz gestão da mudança. Então, um ingrediente que para mim falta e é fundamental é fazer essa gestão da mudança. Outro ponto que eu insisto com recursos humanos também, né, e eu costumo falar muito sobre tecnologia em recursos humanos e há hoje People Analytics no passado e tal. Eu falava de People Analytics quando as pessoas viravam para mim e diziam, cara, você está coisificando as pessoas, né? E é engraçado que hoje, alguns anos depois, está todo mundo falando de dados, né? O Fred aqui deu uma aula sobre dados com a gente. Então, a tecnologia que a gente tem hoje é a pior que a gente vai ter nas nossas vidas, né? Isso vai continuar evoluindo e não tem como a gente resistir e segurar esse negócio. Então, para recursos humanos, comece pequeno e comece com um problema de negócio. Não é olhar para o seu umbigo e resolver um problema seu. Resolva um problema que vai afetar o negócio. A principal área de negócio da tua empresa, operações, marketing, vendas, a que for, vai lá e ajuda aquele líder daquela área a resolver um problema dele. Com isso, você vai retroalimentar um sistema bacana de trazer recursos, gente, dinheiro, tempo, para você investir em mais projetos de recursos humanos que voltarão a agregar valor para o teu negócio. E com isso, você aprendeu, você superou barreiras, né? Contagiou mais pessoas nesse movimento, mais gente está entendendo o porquê, e a coisa vai girando e vai aumentando naturalmente a partir daí. E quanto mais mudanças você implementar, mais fácil a próxima mudança será. Que você está exercitando em cada uma delas a musculatura necessária. Pegando esse gancho, Sofia, você escreveu numa coluna recente que a diferença entre uma transformação que gera eficiência e uma que causa pânico está na preparação do terreno. A partir da sua experiência, trabalhando com grandes organizações, como que o RH pode ajudar de forma efetiva nessa preparação do terreno? Eu acho que tem a ver com o como. Você falou de mudança, né? É o como, né, que vai se fazer isso. Primeiro, eu acho que em toda a transformação, sempre quando aparece uma mudança de ciclo e uma transformação disruptiva, porque a gente está vivendo uma transformação disruptiva, a primeira coisa, né, é ver... O primeiro, você falou do medo, né? Gera medo. E aí a gente fica muito solitário no medo que é só nosso, né? Eu acho que é a primeira coisa, né? Quando eu levanto para o time e falo assim, gente, eu tô com medo, tá? Você tá com medo? Então a gente tá com medo junto. Bora, estamos no mesmo time, vamos ver como é que a gente resolve isso. Então eu acho que o como é perceber a transformação tem que ser feita, tá posta. Quem não estiver fazendo isso vai morrer, vai ficar para trás. Agora, como é que eu trago conversas, como é que eu instrumentalizo o líder, né, para fazer com que... Nesse ponto, eu gosto muito da forma com que vocês escrevem na Fast Company, porque você vê tanta mídia que coloca pânico. E as pessoas leem e começam, não, o emprego vai acabar. Não, 50% das pessoas vão. Não, coitado do jovem, nem começou a trabalhar, já não tem mais emprego para ele. Isso te dá uma angústia, vai te aumentando a angústia. Como é que a gente trabalha isso dentro da nossa empresa? Como é que a gente vai mostrar e comunicar e não tem jeito, tem que... Hoje a gente tem ferramentas, seja ainda, eu acredito muito também no presencial e tudo mais, mas como é que a gente vai criar rituais, a gente também já falou aqui sobre rituais, de conversar o como é aquilo que de fato a tecnologia é importante, vai agregar, e
qual é o valor do indivíduo para fazer essa transformação. Porque ela sozinha, Marcelo já falou, ela não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu acho que gestão de pessoas pode ajudar muito nessas conversas entre os líderes. Também já foi falado aqui do líder solitário, né? E é assim, tá, só que você é líder tanto quanto eu, por que a gente não para conversar sobre isso? Por que a gente não para sentir o que está afligindo cada um? E esse é um grande papel da escuta, né, de todos nós que somos de gestão de pessoas. Então, eu acho que a gestão de pessoas ela vai exercer o seu papel quando ela não é só chamada, eu tenho uma vaga, me dá um treinamento de feedback, eu não sei o quê. É como ele é chamada, a gestão de pessoas é chamada para conversar. Ó, preciso fazer essa transformação aqui, como eu faço, qual é a melhor forma de comunicar, porque sempre o erro está na comunicação, né, gente? Eu não sei vocês, mas a grande dificuldade é a comunicação, porque eu tenho uma intenção de falar de um jeito e todo mundo entende de outro, né? Então, como é que eu consigo trabalhar isso? E esse é um papo para RH. Esse é um papo para RH. Carol, você costuma falar que bem-estar não é política de benefício e a gente está falando aqui do papel do RH. Eu queria que você contasse, a partir da experiência que você tem como consultora de grandes empresas, o que você tem visto na prática de empresas que de fato têm conseguido cuidar do bem-estar, têm conseguido trazer segurança psicológica e, claro, sem deixar de lado essa questão que a gente está falando sobre inovação, de eficiência, enfim, mas que você contasse um pouquinho para a gente de práticas que você tem visto que tem gerado resultado quando a gente fala de bem-estar, segurança psicológica. Mari, quando veio a pandemia, né, eu acho que foi a hora que as empresas olharam com muito mais atenção e até necessidade para esse tema do bem-estar, e eu costumo falar que ele funciona em eras, né? A primeira grande era, o primeiro grande movimento, a primeira onda foi criar um programa de benefícios muito bons, né? Assim, a gente começou a incluir nos benefícios coisas que ajudassem as pessoas a fazer gestão de socioemocionais, a fazer a gestão, a olhar para a sua saúde mental. Eu falo que é o quarteto fantástico, né? Mindfulness, meditação, terapia, yoga, sabe? E nada disso é ruim. Tudo isso é muito importante. Eu faço tudo isso. Imagino que boa parte de vocês, espero que vocês também estejam fazendo. Mas isso é o indivíduo, né? Isso é olhar para o indivíduo e o que o indivíduo pode fazer. O problema é que, nessa primeira onda, se a gente fica só na política de benefícios, a gente está fazendo um treino de resiliência. Porque eu acho que quem entende que dá para parar aí, o papel da empresa é ir além disso. O papel da empresa é entender que é uma corresponsabilidade do ambiente e do contexto organizacional ou adoecimento mental. A gente estava falando de dados, né? Acho que quem para aí não tá lendo os dados, não está ouvindo os dados mesmo. Porque o que está adoecendo é a cultura, às vezes os paradoxos entre, né, o que eu acredito que a cultura me pede para fazer, as relações no ambiente de trabalho e tudo isso, né? Então, assim, aonde eu vejo avançar para uma segunda onda é quando a gente começa a olhar para a cultura e para as regras da organização. Olhar para a cultura, sem dúvidas, é fazer um trabalho de segurança psicológica, né? E segurança psicológica no sentido profundo, né, desse trabalho, que é olhar para tudo que está ali dentro, né? Desde a inclusão, a cultura de aprendizagem, a cultura de contribuição e colaboração, até chegar no questionamento, né? Todas essas etapas, isso é muito importante. Eu imagino que a Rê tenha falado disso aqui, né? Que fazer um programa de produtividade saudável, que a gente está organizando o tempo, a gente está olhando para o tempo com a mesma seriedade que a gente olha para os talentos, ou a gente está sobrecarregando os talentos individuais e não organizando o trabalho ao longo do tempo, achando que a gente é multitasking, né, e que tá tudo bem, enfim. Então, eu acho que esse caminho de trabalhar jornadas de produtividade saudável, por um lado, trabalhar segurança psicológica, e eu vejo um terceiro pilar aqui, que é aprofundamento das relações. Porque isso eu venho falando da nova ciência das relações. A gente vai falar muito sobre relações em tempos de epidemia da solidão, né? Eu acho que esses são trabalhos muito mais profundos, né? E que vão muito além de política de benefícios, né? Acho que é por aí, Mari, que a gente deveria olhar e trabalhar. Agora, tem uma terceira onda que eu acho que é um lugar que a gente vai amadurecendo, né? E está tudo bem quem não chegou lá. Gente, essa sala aqui, vocês devem estar dentro dessa segunda onda. Eu olho para empresas que são menores, né, e às vezes recebo ligações e recebo pedidos, né, de projetos e de propostas, assim, as pessoas nem política de benefícios ainda têm, né? Então, assim,
A gente ainda precisa fazer esse movimento em larga escala. Mas a terceira onda é a gente começar a olhar para as regras organizacionais. O que eu chamo de regra, né? Uma coisa é você fazer um movimento cultural. Você convida aquele lugar tácito. Mas, no final das contas, gente, as pessoas obedecem às regras. E, muitas vezes, as regras estão na contramão da cultura. Então, por exemplo, a gente fala super de colaboração, mas a gente faz avaliação na comparação entre uma pessoa e outra, por exemplo. Acho que a gente vai chegar nessa era ainda onde a gente vai olhar para essas coisas, né? A gente precisa botar cultura e regras caminhando. Eu tenho um cliente bem grande, né, setor de cosméticos, enfim, que instituiu a história da licença paternidade. Só que no começo não era obrigatório. Era só uma licença paternidade, vamos ver como é que acontece. Quantos homens levantaram a mão e pediram para cumprir a licença paternidade? Numa empresa de mais de 45 mil pessoas, 3. Porque regras e cultura precisa caminhar junto, né? Então, eu acho que a terceira onda, para mim, é a gente alinhar regras e cultura nesse processo, né? Agora, Carol, você é jornalista, você é psicanalista, você é consultora de inovação. Onde que a inovação está encontrando bem-estar? Onde que essa intersecção, como essa intersecção está acontecendo? Eu acho que a gente começa a olhar. Eu tive os dados de uma pesquisa recente que saíram sobre empresas que estão há pelo menos 2 e 4 anos trabalhando consistentemente cultura de confiança, que é trabalhar segurança psicológica. Gente, deixa eu ver se eu não vou errar os dados aqui, mas assim, 75% mais engajamento, 50% mais produtividade, 8 vezes menos tendência a burnout. Então, assim, é tão claro quando a gente vê os dados que esse é um caminho, né? E o segredo por trás dos times de sucesso, com aquela pesquisa que já tem mais de 10 anos, né, do Projeto Aristóteles, mostrava que a inovação acontece quando a gente tem saúde mental e boas relações, né? Vou dar só um salto aqui, tá, Mari? Só para a gente entender. Vocês sabem por quê? Essa história de psicologia positiva, né, que é a ciência por trás da felicidade e do bem-estar. 40 anos que a gente tem esse novo campo de pesquisa. Ele começou um pouquinho antes daquela aula em Harvard, né? Mas eu acho que veio à tona no mundo a psicologia positiva porque um professor começou a dar uma aula no campus de Harvard sobre felicidade lá nos anos 2000. E isso invadiu o mundo, né? Por que Harvard resolveu colocar uma aula sobre felicidade no seu conteúdo programático? Harvard forma as mentes que vão levar o mundo adiante, os negócios adiante. Eles falam as mentes que, né, vão construir a evolução do mundo. E eles têm uma pesquisa que observa o grau de conexão, assim, a motivação dos alunos para o estudo. E eles perceberam que estava caindo a motivação dos alunos para o estudo. Ou seja, a performance dos alunos também estava caindo, notas e tudo mais. Aí eles foram entender por que estava caindo a motivação dos alunos para o estudo e por que estavam caindo as notas e as médias dos alunos. Porque eles estavam com depressão, porque era uma questão de crise de saúde mental, porque estava caindo a motivação do ser humano com a vida. Então, acho que a gente está precisando falar sobre bem-estar. Fica clara a relação com produtividade. O buraco é mais embaixo, né, nessa história. Sabe que uma das matérias de maior sucesso da história da Fast Company é uma matéria sobre o Laboratório de Felicidade de Harvard. Tudo bem. O interesse humano nisso, sim, né? Claro. Uhum. Gente, eu vou voltar aqui para IA e acho que essa é uma pergunta que tanto o Marcelo como a Sofia podem responder. Tem um relatório agora recente da McKinsey que mostra que a requalificação é a prioridade em empresas que já adotaram a IA. Como que a gente pode preparar as pessoas para lidar com o novo sem ansiedade, insegurança e esse sentimento de obsolescência? Acho que eu já respondi um pouquinho sobre isso. Primeiro, quero dizer uma coisa. Tem um monte de gente de pé, gente. Tem lugar aqui para sentar. Eu fico, coitado, as pessoas põem a perninha para cá, a perninha para lá. A gente se aperta aqui, vem para cá sentar. Segundo, eu só queria complementar um negócio no que você falou, que eu achei fantástico, que assim, a gente fala, né? Segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Será que para mim, para você, para você e para você é a mesma coisa? O quanto a gente consegue hoje, a gente parte de um ponto de que eu sei o que é, então se é para mim, é para todo mundo. Sabe aquela coisa? O jovem de hoje é isso, o líder de hoje é aquilo. O que é de verdade? Que tipo de ambiente me gera segurança psicológica? Porque aí eu vou conseguir sair do meu achismo para que realmente... Porque aquilo que pode trazer segurança para um não traz para o outro, né? E aí como é que eu consigo o desafio
de trabalhar esses diferentes perfis que geram diferentes necessidades de segurança psicológica. Só, acho que um comentário que a gente, né, acho que estava partindo de um lugar que é um ambiente em que você não sinta tanto medo, né? Acho que é esse, né? É isso. Onde você não sinta medo, onde você tem espaço para falar, né? Porque você pode sentir o medo e ficar com ele para você. E você também tem um medo, se eu colocar isso para fora, como é que eu vou ser avaliado? Os homens que não pediram licença paternidade, eles se sentiam seguros para fazer isso e não voltar e ter sido substituído e não ter mais espaço para eles, como as mulheres também que engravidam, né? Imagino que quem aqui é mãe, em algum momento sentiu isso. Puxa, mas eu vou ficar fora 4 meses, 6 meses, será que vai ter espaço para mim quando voltar, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E sobre a requalificação de IA, é assim, gente, eu estou fazendo um monte de curso. Eu estou fazendo um monte de curso, porque, assim, primeiro que ou eu me preparo ou eu me preparo, porque a realidade está aí. Apanho para caramba. Fazer o tal do prompt não é lá a coisa mais simples do mundo, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é por que as pessoas têm resistência nessa requalificação? Você já falou um pouco. Por causa do medo de ficar obsoleto e, principalmente, a primeira coisa que eu pensei, não sei vocês, mas eu pensei quando apareceu o IA, falei, eu não vou dar conta de aprender isso. Não, eu sou analógica, né? Eu sou da época do mimeógrafo, da máquina de escrever, né? Eu não vou aprender esse negócio, né? O que é IA e tal. E aí, a primeira coisa que eu fui buscar tá bom, ela está aí, eu tenho que aprender. Então, que significado, né? Eu fui conversar com pessoas para me desmistificar um pouquinho do que era antes de me jogar para aprender, a dizer o que aquilo ia colaborar comigo para a minha qualidade de vida, para eu ser mais produtiva, para eu ganhar tempo. Então, quando você consegue, né? Eu sempre falo uma coisa que é assim, não adianta você treinar a mão se você não der significado para aquele conhecimento. Alguém aqui sabe porque estudou tabela periódica? Quantas coisas, né? Correlação bionívoca. Bom, vocês não tiveram isso, só eu tive. Mas, é assim, quando um professor chegava para a gente e falava, olha, este aprendizado aqui vai te ajudar nisto, 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 nisto. Olha, tal... vai gerando os insights em você e gerando a curiosidade para querer aprender. Então, quando você tem curiosidade, é você como agente de ir lá aprender, e não você como passivo que alguém chegou para você, está aqui esse link, estuda isso porque você vai precisar usar isso. Então, eu acho que esse ponto de a gente, nos inícios dos cursos e tudo mais, por exemplo, aqui eu tiro o chapéu para a Único Skills, né? Não sei se o Thiago está aí, porque a gente utiliza lá no escritório para toda a nossa coisa, a gente tem mais 70% de pessoas fazendo os cursos, sem ninguém pedir para fazer, mas tem trilhas personalizadas, tem trilhas que vai entender primeiro dele qual é o conhecimento que ele acha que ele precisa, quais são as coisas que ele acha que ainda não sabe, né? E aí você usa inteligência artificial para fazer essa curadoria e tudo mais. Então, eu acho que é isso, é dar a base para a pessoa falar, uau, que legal que eu vou estudar tabela periódica. Eu não achava nada legal, mas tinha que estudar para tirar a prova, fazíamos. Tudo bem. Marcelo. Graças a ter estudado a tabela periódica, agora eu sei onde é que estão localizados os metais de terras raras. Uau! É? Boa. Um investimento, hein, para se fazer. Demorou um pouquinho, mas serviu. Eu comentei, né, que eu estudei ciência da computação primeiro, né, e trabalhei com isso durante 10 anos antes de mudar para recursos humanos. Então, talvez daí uma inclinação, um interesse para trabalhar com sistemas, trabalhar com automação, trabalhar com AI. E eu estudei AI na década de 80. Mas hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu estava de pé com um livro na mão, lendo sobre inteligência artificial. O ponto que eu quero trazer é
Estudar é necessário sempre. Outra coisa que acho legal de dizer é que as empresas têm uma obrigação no que é o reskilling e o upskilling. Porque vai ter gente que vai ser deslocada, não tem a menor dúvida que vai ter gente que vai ser deslocada. E aí, tem 2 exemplos bacanas aqui no Brasil. A VR, que era a VR Benefícios, a pessoa de recursos humanos ela é responsável por produtividade também, olha só que legal. E eles estão implementando inteligência artificial na empresa inteira. E tem gente perdendo o trabalho, a ocupação, a função, as tarefas que ela tinha antes de entrar com a AI. Mas eles não demitiram ninguém. Eles requalificaram todo mundo e colocaram essas pessoas para fazer outros trabalhos mais interessantes que vão levar a empresa para outro lugar. A CCR está implementando aqui no Brasil o Free Flow. Está finalmente, 20 anos depois, acabando com aquelas cabines de pedágio e a gente vai passar direto, né? Sem saber onde é que a gente está sendo cobrado, inclusive. Né? Mas eles não estão substituindo, né? Eles não estão substituindo. E também não, exatamente. Os e as 2 pessoas, mil, são 2.000 pessoas, e elas estão sendo reaproveitadas em outras áreas, né, de trabalho, que super bacana, super interessante. Mas tendo trazido esses 2 exemplos, aí eu vou colocar uma posição minha, eu não acredito que todo mundo é capaz de ser upskilled ou reskilled para outras funções. Então, vai ter gente que vai ficar pelo caminho, mas nós, como empresas, temos a função moral de tentar mudar isso, né? De tentar fazer alguma coisa, tentar ajudar essas pessoas. Então, para mim, não tem uma figura romântica assim, né, de que vai estar tudo bem para todo mundo. Não vai, né? E a questão, aí eu vou dar um exemplo meu assim que aí a conclusão que vocês tiram, a conclusão que vocês queiram tirar do exemplo que eu dar para vocês, inclusive vai soar meio estranho eu falar o que eu vou falar, de uma pessoa que trabalha com inteligência artificial, né? Mas eu não consigo trabalhar com o controle remoto da minha televisão lá em casa, tá? Não consigo. Não, mas de verdade, o exemplo que eu vou dar é ridículo, porque há 3 semanas atrás o controle da televisão ele parou de funcionar. Eu não conseguia desligar a televisão. Troquei as pilhas, bati, né? Fiz aquela técnica, né? Bati no controle, soprei o controle remoto, tá? Não, fiquei 3 semanas com a televisão sem eu conseguir desligar à noite, ficava lá aquele clarão na sala com a televisão, né? E eu tentando consertar o controle remoto, não conseguia. Olha aí que ambiente seguro que a gente promoveu aqui para você ter coragem de contar um negócio desse. Total. Não conseguia. Aí, qual é a solução? Bom, vou comprar um controle remoto novo, né? 3 semanas depois, olha só, coisa meio bizarra também, né? 3 semanas depois chegou o controle remoto lá em casa. Aí eu, feliz, vou conseguir desligar na televisão agora. Subo, coloco pilhas naquele controle remoto. Não funciona. Cara, não é possível. Aí mudo, pego outras pilhas, coloco outras pilhas, vou lá de novo, aí mexo na televisão, soco a televisão, sopro aquele controle remoto novo, bato nele, não funciona. Aí eu pego o controle remoto antigo, que não estava funcionando. Eu boto outro par de pilhas dentro dele. Eu miro a televisão, eu aperto, a televisão desliga. Ele não estava quebrado. Aí, como eu disse, tirem a conclusão que vocês quiserem tirar dessa história que eu contei para vocês agora. O que eu quis dizer com isso? Enquanto todo mundo reflete sobre essa questão... Era tirar da tomada, né? Eu vou encerrando, porque a gente está já estourando o nosso tempo, mas eu quero pedir licença para ler um trecho de uma coluna que foi publicada recentemente na Fast Company, da Ana Bavon, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas que também ajudou a inspirar esse título aqui do nosso painel. E depois eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais e a gente encerra essa mesa. Dados recentes das consultorias globais revelam que 56% das empresas dizem estar reformulando seus RHs digitalmente, mas apenas 8% conseguem transformar dados em decisões inteligentes. Fala-se muito de inteligência artificial e pouco de inteligência institucional. As lideranças se orgulham de acelerar seus processos, mas não sabem o que fazer com o silêncio organizacional, com o cansaço ético ou com a recusa silenciosa ao engajamento performático. Defendo um RH radicalmente humano que representa mais do que empatia ou escuta ativa. Eu falo de um RH que compreende sua função institucional na arquitetura do poder corporativo, que se responsabiliza pelo impacto organizacional sobre os corpos, os territórios e o tempo de vida das pessoas, que se recusa a ser setor de amenidades num mundo em colapso.
O RH do futuro não é o mais digital nem o mais ágil, é o mais coerente. O que entende que escutar o mundo não é uma tendência, mas uma responsabilidade institucional. Porque onde há gente, há política. Onde há trabalho, há sociedade. E onde há sociedade, sempre haverá uma pergunta incômoda a ser respondida. O que estamos fazendo com a vida das pessoas? E com isso eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais para a gente fechar esse painel. Queria complementar isso, uma coisa que a empresa tem responsabilidade pela vida das pessoas até a página 2. Como é que a gente ajuda as pessoas, o indivíduo, a olhar para si mesmo e se perguntar: o que eu quero para mim? O que eu busco para mim? E teve um monte de coisa que eu, Sofia, falei: eu vou ser uma dinossauro, mas não vou aprender, porque aquilo assim, eu não queria aquilo para mim, né? Então, eu acho que o livre-arbítrio da pessoa, a gente tem que mostrar impactos, a gente tem que estar aberto a ajudar, a ser o responsável do ponto de vista de dar espaço para isso, mas a pessoa também tem que buscar, porque eu vejo, gente, eu sou sincericida, né? Eu vejo muito um muro de lamentações. As pessoas só reclamam, cara. Eu também, semana passada, estava assim, tá? Eu falava esse Trump, essas guerras, esse não sei o quê, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tudo isso, que mundo chato. Putz, enquanto eu ficar reclamando, eu não vou sair do lugar. Eu só vou ganhar mais ruga do que eu já tenho, entendeu? Então, aquela frase, né, da vovó de que papel eu quero ter, eu quero chorar ou eu quero vender lenço, eu acho que nunca se fez tanto sentido. Como é que a gente ajuda as pessoas a pensarem nisso? É essa a contribuição que eu queria dar para vocês. Legal. E vocês, para as considerações finais, e a gente está estourado no tempo, né? Como que deve ser esse RH do futuro? Vamos lá, Marcelo. Já estourei no tempo. Deixa eu falar primeiro. Vai lá, Marcelo, vai lá. Porque, eu sou de engenharia, de matemáticas, né? Então eu peguei esse texto que a Mari mandou para a gente, eu não entendi nada do texto, sinceramente. Às 5h30 da manhã eu escrevi para ela, ó, cara, confuso demais, não entendi. Aí eu coloquei no chat GPT, tá? E para ele me dizer assim, o que eu respondo na hora que a Mari direcionar a pergunta para mim, né? Então, vou ler. Não, brincadeira, não fiz isso não. Não fiz isso não. Mas a gente teve essa conversa de manhã mesmo. Mas então, tá falando ali de liderança, cultura institucional. Mas o que eu queria saber de vocês é como vocês veem o RH do futuro. É mais, acho que essa pergunta. Pronto, tá. Ok, veio, voltou. Então, papel de recursos humanos, expectativa minha para com recursos humanos, em benefício do que você leu para a gente, do texto da Ana Bavon, tirar os idiotas da sala. Vai lá, Carol. Eu costumo dizer que o futuro é das empresas ágeis, mental e socialmente saudáveis e digitais, né? Eu realmente acho que essa revolução de mental e socialmente saudável dentro das empresas está em pé de igualdade com o ágil e com o digital, assim, né? Porque eu acho que a gente realmente não pode ficar menos inteligente quando a inteligência fica mais inteligente, sabe? Então, é uma questão de... Não tem problema a gente olhar para a inteligência e evoluir nela e junto com ela, né? Mas se a gente esquecer as inteligências humanas, aí deu ruim, né? Porque a gente vai ser escravizado pela IA. A IA é fruto da nossa criação e nos serve, né? Se a gente começar a usar a IA para monitorar o olho das pessoas na tela, que horas essas pessoas pararam de trabalhar, para monitorar corpos em tempos de trabalho remoto, híbrido ou qualquer coisa, né? A gente está indo para o caminho errado, né? A gente precisa usar a IA para fazer trabalho repetitivo, para evitar sobrecarga de trabalho, para, né, gerar produtividade, e a gente fica feliz quando a gente está produtivo, não é a empresa só que fica feliz, é uma produtividade orgânica, né, benéfica. Eu acho que a gente tem que cair com alguns paradoxos também, sabe? De que é colaborador versus empresa, sabe? Não é isso. Todo mundo quer ser produtivo. E a tecnologia está aí para ajudar a gente nesse processo, né? Então, eu acho que é isso. Revolução do mental e socialmente saudável para as empresas. Gente, muito obrigada. Encerramos assim esse painel. Obrigada a vocês.